Tudo Tudo bem? bem? Como é que você está? Tudo bem. E vocês? Tô ótima. Só Que repete o bom. seu nome pra gente, porque fica parecendo fonoaudiologia especializada. Sim. Meu nome é Cíntia Bonfante Pereira. Eu sou fonoaudióloga, especialista em neuropsicologia, fonoaudiologia neurofuncional. E como a gente ainda não tem área de especialidade em apraxia de fala da infância, então não existe essa especialidade ainda, porém eu tenho a formação em prompt, né, o nível 2, que é Uhum. uma das áreas que a gente considera como especialistas em apraxia de fala, né? Uhum. Ah, você tem no prompt também? Que legal. Tenho. Aham, tenho o nível um e o 2. Que bacana. Você sabe que eu sou apaixonada por pesquisar tudo, né? E Eu notei eu, na outra live que a gente fez. eu só sou louca por pesquisas, assim. E a praxia da fala é uma coisa que sempre tem me chamado bastante atenção pelas confusões que acontecem. Então, a gente vai bater Aham. um papo bem legal sobre isso, porque, por exemplo, como você sabe, eu adoro pesquisar, mas eu não sou fono. Então, Sim. né, não estudo a parte de fonoaudiologia no geral, não clínico. Então, quer dizer, quanto mais você pratica, mais você aprende. Então, Exato. né, eu Uhum. não vou saber nunca o que uma fono realmente sabe. Então, é por isso que eu convido os especialistas para poder conversar. E aí eu acabo Sim, entendendo um pouco também, justamente por causa de confusões que existem aí na existe. relação da hipraxia de fala com o autismo. Então, a gente vai tentar conversar sobre isso. Pessoal que quiser ir deixando a pergunta aqui, procurem se concentrar nesse assunto, tá, pessoal? Sobre realmente assim, sobre a praxia da fala, ou pelo menos algumas coisas sobre fala. Aí o que eu e a Cintia, a gente puder ajudar aqui vocês, né? Então, a gente vai poder ajudar. Ó, já tem uma coisa que eu esqueci, ó. O pessoal já está perguntando o que que é prompt, né? Então, Aham. Sim, o que eu pensei hoje é fazer um pouco de uma organização com vocês com relação ao que é linguagem, o que é fala, o porquê que é uma confusão em relação a avaliar uma praxia de fala numa criança quando ela tem autismo, por que é tão difícil. Então, eu vou começar um pouquinho para contextualizar essa questão da linguagem. A linguagem ela é dividida em linguagem receptiva e linguagem expressiva. Então, a receptiva seria a compreensão que a gente tem diante do que as pessoas nos falam, e a linguagem expressiva, ela abrange uma gama muito grande. Então, dentro da linguagem expressiva, nós temos gestos, palavras, símbolos e linguagem dos sinais. A própria escrita é uma linguagem expressiva. Dentro da linguagem, o que o fonoaudiólogo avalia? Ele avalia muitas áreas que as pessoas que não conhecem a fundo a comunicação não sabem. Então, dentro da linguagem, a gente avalia a semântica, que seria o que significam as palavras, né? O vocabulário, que é a quantidade de palavras que essa criança fala, fonologia, que são os sons relacionados, né? Os sons das letras relacionados à nossa articulação. A morfologia, que é a forma das palavras. A sintaxe, que é como a gente organiza as palavras numa frase. E dentro disso, nós também avaliamos a entonação, que é a prosódia, como que a gente interage com o mundo através dessa comunicação, que seria a pragmática, que é o uso da linguagem. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a apraxia de fala, na verdade, ela é conhecida desde 2007 nos Estados Unidos. Então, é algo que faz muito tempo que os Estados Unidos já sabem que isso existe. E no Brasil, não. No Brasil, até foi algo assim importante de falar, porque eu observava no consultório que as crianças, algumas crianças vinham e elas tinham a intenção, elas tinham a pragmática, elas tinham a vontade, mas na hora de sair a fala, eu via que elas tinham mais dificuldades motoras. E isso me levava a pensar, mas parece que eles tiveram uma lesão cerebral, porque um adulto que teve uma afasia de Broca, por exemplo, ele vai ter essa dificuldade articulatória. E eu pensava, mas gente... E aí eu estudei nos Estados Unidos, eu fiz um ano de faculdade de fono lá, e foi quando eu comecei, opa, isso aqui nos Estados Unidos já é muito. E no Brasil ninguém sabia, ninguém entendia quando eu falava, mas gente, não tem, essa criança não tem um desvio fonológico típico. Então eu estudei muito isso. Toda a questão de linguagem nos Estados Unidos ela é muito mais avançada, né, do que aqui. Então sempre foi algo que eu busquei. E a ASHA, que é a Associação Americana
de apraxia, de fonoaudiologia, desculpa, eles consideram, então, desde 2007, que a apraxia de fala, ela é um distúrbio motor, neuromotor, funcional. Então, a criança não consegue organizar a sequência de sílabas ou mesmo um fonema, um som, após uma vogal, antes de uma vogal. A dificuldade da criança na apraxia é justamente essa. Eu achei importante a gente falar um pouquinho disso, porque tem muitas pessoas que nem sabem o que é apraxia. Então, eu queria dar uma contextualizada nesse sentido, porque no caso da apraxia, ela é estritamente da parte motora oral. Então, ela não leva em consideração a pragmática, a semântica, embora elas sejam correlacionadas, né? E que é isso que é o difícil no TEA, né? No autismo. Porque no autismo a gente vê um déficit mais pragmático nesse uso da linguagem. E a criança com apraxia, ela pode ter um distúrbio pragmático de socialização, mas secundário, né? E no autismo é mais primário. Vem a atraso de linguagem em decorrência a uma dificuldade de interação social, de intenção. Vamos só explicar para as pessoas, então, só para elas não se perderem, primeiro sobre o prompt, que você fez o 1 e o 2. Então, assim, você consegue explicar em pouquíssimas palavras o que é o prompt? O prompt é uma das técnicas de trabalho multissensorial com as crianças com apraxia, crianças e adultos, né? Por que o prompt é uma técnica importante? Porque eu vou pegar gatilhos na musculatura dessa pessoa onde ela não consegue me imitar. Então, não adianta eu fazer, vamos fazer junto. Ela não consegue. Então, eu preciso ativar no cérebro todas as áreas sensoriais possíveis. Então, eu vou ativar a visão, né? A parte visual, a parte tátil, proprioceptiva, que é o que a gente nota que funciona melhor. E questões, né? É uma integração sensorial dentro de uma técnica só. Para eu buscar esse cérebro para que ele faça a conexão com a boca para conseguir produzir os sons. O que é, assim, é algo muito complexo, porque o cérebro sabe o que quer dizer, mas a boca não obedece. E muitas vezes a boca nem sabe como fazer. Então, o que a gente vê é que a dificuldade é uma coordenação. O meu cérebro sabe. E tu pergunta para a criança, tu quer comer, tu não quer? E ela faz que sim, ela tenta te falar e ela não consegue, porque a boca não sabe sequencializar os movimentos responsáveis pelos sons. Então, o porquê que é tão difícil isso? Porque a fala não é que nem o caminhar, que o caminhar, ele é um pouco mais repetitivo. A fala, olha quantas vezes eu mexi minha boca, eu fiz um monte de frases que o meu cérebro nem está tendo consciência disso, né? Quer dizer, ele está, mas eu, Cíntia, não estou realmente pensando em cada palavrinha que eu vou usar. Então, dentro de uma apraxia de fala, o cérebro tá com tudo isso organizado, mas na hora de sair, sai em descompasso, né? Então, agora, só uma coisa importante. Por exemplo, quem faz o curso de prompt são só os fonoaudiólogos, porque eles entendem toda essa questão. Então, por exemplo, eu como mãe eu quero fazer um curso de prompt. Eu não vou conseguir acompanhar se eu for simplesmente uma mãe, porque eu não vou entender questões neurológicas, motoras e comportamentais relacionadas à fala. A gente tem que ter toda uma consciência de mexer qual a função da mandíbula, da língua, dos lábios, até da posição de dente. A gente tem que ter noção de área de Broca e de Wernicke, a gente tem que ter, né? Tem uma série... outra coisa também que você falou, a afasia de Broca. Acho legal também a gente falar para as pessoas o que é a afasia de Broca, para as pessoas também não ficarem perdidas, né? Então, sim. A afasia de Broca, por exemplo, um adulto ou até mesmo crianças podem ter um AVC, e esse AVC acomete a área motora da fala no cérebro. É no hemisfério esquerdo, então é na área cerebral esquerda, onde teve uma lesão cerebral, que pode ser uma hemorragia através de um traumatismo craniano. E aí, quando ataca essa área, a pessoa perde a capacidade motora da fala. Mas ela entende tudo. E muitas vezes ela tá falando contigo, ela tem fluência, ela vai falar, mas palavras que não são inteligíveis. Mas ela acha que está se comunicando. E a mesma coisa. Eu vi um caso de uma pessoa que falava
urso corre, não, urso corre e pula, sabe assim? E aí, mas a pessoa, para ela tava nítido que ela estava falando, mas eu quero água. E não tinha nada a Uhum. ver uma coisa com a Exato. outra. E, então, eu tive Exatamente. uma lesão na área de brocar. A área de Wernicke, Uhum. ela entra nessa parte de apraxia, alguma coisa assim, você sabe dizer, Cíntia? Na verdade, o que que a gente tem hoje, né? No Brasil, os nossos estudos são bem escassos. Nos Estados Unidos, Bom. eles mostram que é uma discrepância. Exatamente o que que isso quer dizer? Que a fala da criança não acompanha a compreensão dela. Então, a área Uhum, de Wernicke estaria aparentemente mais preservada. Então, a uhum, discrepância seria que a área de Wernicke é a área de compreensão da fala, num geral, uhum, assim, né? Mas a criança, normalmente é aquela criança que a mãe diz: nossa, mas ela entende tudo, ela só não uhum, fala. Mas, aham, claro, a apraxia de fala, ela tá uhum, dentro ela é uma alteração de linguagem que uhum, acontece, tem vários distúrbios de comunicação. Então, quando a criança tem um atraso de fala, não é sempre que ela vai ter a apraxia, não é a causa única. Tem uhum, muitas outras que a gente tem que investigar. Mas o que que a gente vê hoje, eu vejo nos fonoaudiólogos, eles às vezes não sabem avaliar. Então, eles uhum, olham e eles dizem: ai, pode ser falta de estímulo. Porque daí a aham, criança tem a pragmática, ela é uma criança é, interativa. Mas ela aham, não fala: ah, é porque mãe, tu dá tudo que ela quer, ela aponta e tu dá. E nem avaliou toda a questão aeromotora. Que aham, isso é o que eu vejo que está acontecendo mais assim comumente na minha área, como uhum, fonoaudióloga, e os próprios médicos acabam, por desconhecimento, a família diz: ah, meu filho não fala, meu filho não fala. E o médico olha e diz: ah, mas ele quer falar, então depois uhum. ele vai falar, ele Qualquer hora ele vai. fala. Isso, uma hora ele fala. Aí ele bota na escola que vai passar. Isso, é. Isso Uhum, para mim, assim, me dá até uma dor. uhum, E eu acho muito legal que a Associação Brasileira de Apraxia é um conjunto de pais que se uniram uhum, para realmente disseminar o conhecimento sobre isso, né? uhum. E a gente vê que muitas vezes os pais são desencorajados, né? Ai, Aham, sim. não vai, por quê? Às vezes até o próprio marido, o pai da Uhum, criança diz: mas tu sempre vê coisa, né? Mas eu digo para as mães, até hoje mesmo uma mãe me mandou uma mensagem e ela falou: uhum, ai, meu marido tá aqui dizendo que eu só vejo coisa. E eu pensei, todas as vezes eu escuto sempre que a mãe tem um pensamento e uhum. que o resto das pessoas acham que ela está exagerando. Sim, Mas eu exato. sempre É. acredito na mãe, porque elas têm Uhum, uma sensibilidade diferente. E uhum. se elas notam que Sim. tem alguma coisa estranha, tem. E eu sempre valorizo isso e eu digo: vocês precisam buscar uma avaliação de quem conhece comunicação. O fonoaudiólogo é Uhum, a pessoa mais indicada para isso. Porém, uhum, tem fonoaudiólogos que não sabem ver a apraxia. Então, eles mesmos dizem para a família: ai, uhum, vou te passar umas orientações, mas não te preocupa, tá muito cedo uhum. ainda. E Aham, esse cedo é um tempo perdido para perdido. apraxia. Bom, para A todos neuroplasticidade os grita, né? Pelo amor diagnósticos. de Deus, a neuroplasticidade está ali gritando e a gente fala, não, vamos dar Exato, tempo. Ele vai exato. conseguir. Deixa eu contextualizar aqui. No Uhum, caso do Nicolas, que nasceu em 99, ele já apresentava dificuldade para fala, né? O caso do Nicolas, uhum. honestamente, se você tiver algum diagnóstico aí para dar, inclusive durante a live, pode dar, tá? Porque o Tá. caso do Nicolas acabou ficando para trás. Uhum, Então, onde começou o meu interesse? Justamente porque o Nicolas não tinha. Hoje em dia eu entendo que não é praxia, né? E quanto mais eu uhum, estudo, mais eu entendo. Até na última live que eu fiz com uma fono também, me clareou uhum, mais ainda que realmente, muito possivelmente, não existia uma praxia da fala nele. E uhum, na época do Nicolas não existia o estudo de apraxia da fala, né? Então foi se aparecendo agora, de 2007 para cá, nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil ainda está muito desencontrado. Até queria conversar um pouco com você para tentar. Eu também quero entender melhor algumas coisas. uhum. Então, do Nicolas foi assim: ele não tinha interesse em falar, ele não Sim. queria falar. E quando Uhum, ele tentava falar, ele acabava ficando prolixo por uma coisinha,
né? Como eu dei o exemplo aqui, ele Sim. falava assim, vamos jogar Dave? Aí ele descrevia o jogo, o chuta Dave do menino do chapéu, do menino do episódio, do outro do Dor. Então, ele falava um montão de coisa, tudo com uma pronúncia muito ruim, né? E aí acabava que ele tinha que ser com muito esforço para ele conseguir falar alguma coisa. Pessoas com apraxia da fala, geralmente elas querem conversar e elas não conseguem. O Nicolas, ele nunca teve interesse. Então, esse já é um ponto que a gente tinha. Eu estudei já dislalia, disartria, tinha estudado um monte de coisa no magistério, e eu comecei a retomar um monte de estudos e nada nunca fechou com o Nicolas. Ou seja, por Sim. enquanto que eu saiba, é por causa do tipo de autismo que ele não tem um interesse para conversa. E até hoje, se a gente não estimula, ele tende a regredir. Agora mesmo, a gente acabou de participar de uma live antes dessa, e ele estava me cutucando porque ele não via a hora de parar. E ele gosta da pessoa que fez a live e tudo mais, mas ele não via a hora de parar, então ele estava ali me cutucando ali embaixo. E eu odeio que me cutuque, então foi uma coisa meio tensa, assim. Então, para a gente contextualizar, eu gostaria de saber assim, se eu chego Tá com o falhando um Nicolas hoje... pouquinho. Tá, eu vou falar mais devagar, que aí fica mais fácil de Tá entender. falhando um pouquinho a internet. Eu não sei se é aqui ou é aí. Aqui para mim tá tudo bem, por enquanto. Tá. Ah, não, agora eu tô É, te escutando. Tava falhando tá um me ouvindo? pouquinho. Pode voltar. Então, eu tenho duas perguntas para você. A primeira como hoje se faz um diagnóstico preciso de apraxia da fala? Por quê? Porque a gente tem visto muito diagnóstico errado. Eu que não sou fono, Exato. Sim. eu estou num lugar, a pessoa traz a criança, fala assim, ele foi diagnosticado com apraxia da fala. E a gente vê em 1 minuto que não é apraxia da fala. Sim. Então, eu queria que você dissesse para as pessoas se é possível. Então, a primeira pergunta é, como se faz um diagnóstico preciso de apraxia da fala? Segunda pergunta, que essa daí eu não sei. Se eu fizer um exame neurológico, vai aparecer alguma coisa? Já se aparece alguma coisa no exame neurológico, de imagem, alguma coisa? E depois a terceira pergunta eu vou fazer, que seria da coisa do Nicolas. Então, essas duas primeiras. Um Tá. diagnóstico preciso de apraxia da fala, o que precisa? E segundo, se eu fizer algum exame de imagem, se já sai alguma coisa. Tá. As causas da apraxia de fala da infância, nós temos três coisas causadoras, tá? Uma é alguma infecção ou lesão cerebral que pode causar, sim, uma apraxia de fala, então seria visto num exame. Então, no caso, no parto, teve uma anóxia e pegou bem a área motora da fala. Aí a gente vê na ressonância... Anóxia é falta de oxigênio, né? A gente vai Isso, explicar falta... todas as palavras. Desculpa. Tá, sim, Que isso é anóxia... importante. Porque é bom tu ir me lembrando, não tem problema. Pode me dizendo, porque realmente a gente está acostumada a falar algumas Falar mais palavras técnico. difíceis. Então, a criança teve uma lesão cerebral no parto ou intraútero. Se ela teve uma lesão cerebral que pegou a área motora da fala, pode causar uma apraxia. No caso, na área de Broca. Às vezes, pode ser áreas adjacentes por questões sensoriais. Então, não só na área motora, mas pode pegar nas áreas que fazem parte dessa área motora, que se conectam com ela no cérebro. No caso, existe também a apraxia pura, que é a apraxia que não vai encontrar nenhum achado em ressonância. O que a gente viu nos últimos cursos de prompt, porque a gente tem que estar sempre se atualizando em todas as áreas, né, obviamente. No caso da apraxia, ela muda muito. E o que o prompt fez? Uma pesquisa e eles viram que a área motora da fala em crianças com apraxia eram um pouco mais finas. Mas isso não é algo que um médico vai olhar na ressonância e ele vai identificar. Então, a apraxia idiopática, a apraxia pura, ela não tem um porquê. Simplesmente é um funcionamento cerebral, mas que o prompt vem fazendo muitas pesquisas nessa área e viram que é uma área motora um pouco mais fina, digamos, com menos neurônios, menos conexões neuronais. Outro tipo de apraxia é em comorbidade com outros diagnósticos. Síndrome de Down, autismo. Então, o autismo não tira a possibilidade da criança ter apraxia. E a criança ter apraxia não vai tirar a possibilidade dela ter autismo. Mas eu preciso saber avaliar as nuances da linguagem. Então, é isso que é o mais difícil de diagnosticar em crianças com autismo, porque elas têm menos intenção, mas isso não impede delas terem apraxia de fala. O que interfere muito para a gente saber
a gente olhar e dizer, nossa, essa criança tem apraxia grave. Porque existem níveis, leve, moderado, severo, tá? Às vezes o leve, as pessoas podem dizer, nossa, mas não parece, só que ela faz tateios articulatórios. Ela vai falar, ela parece uma leve gagueira. Então, parece que ela tem muitas, como é que eu vou te dizer? Hesitações. Ela vai falar, tu vê que ela faz um pouco mais de força, ela tem uma movimentação mais quebrada. Não é algo natural. Ela vai ter alteração de entonação. Então, às vezes, é uma criança que fala várias palavras, mas ela vai usar, por exemplo, a sílaba átona, digamos assim, para falar barata. Eu falo urá mais forte, né? Então, a criança com apraxia, ela pode estar com dificuldade para fazer isso. Barata ou barata. Ela não sabe a sílaba que é mais forte, a sílaba que a gente acaba, né? As crianças aprendem a falar ouvindo. E por que a nossa criança com apraxia não está reproduzindo o que ela está ouvindo? É a conexão realmente de trazer o que eu sei, juntar para fonologia para eu formar os sons. Alguns sinais que eu acho que é importante a gente falar é a criança, ela é normalmente quietinha, um bebê quieto. Então, é uma criança que todo mundo diz, nossa, mãe, que querida, ele não incomoda, ele é um querido. É um bebê quieto. E isso também entra no autismo e entra na apraxia. E aí a gente começa a ter os problemas de avaliação e diagnóstico. Porque os sinais, muitas vezes, eles se interligam entre os déficits de linguagem. Primeiras palavrinhas de um bebê com apraxia, de uma criança com apraxia, elas vêm ali por 14 meses, ali por 1 aninho e 2 meses, e é papai e mamãe. Só que antes disso, as crianças já começam papapá, mamamá. Antes de 14 meses, elas já vão tentando se comunicar, fazendo várias tentativas motoras, e sai sem querer um papai e mamá. E a criança com apraxia não, ela não tenta, ela é quietinha e com 14 meses ali que ela vai começar a fazer uns papá-mamá. E aí todo mundo fica feliz, só que ela não passa disso. E ela demora para adquirir novas palavras. E aquela discrepância de dizer, nossa, ela entende tudo, mas ela não fala. E aí que começam normalmente as pessoas que gostam de mais opinar, é dizer, ai, mas é que tu dá tudo. Ela nem precisa falar. E a gente vê que essas crianças, elas não falam porque elas não conseguem, às vezes, fazer nenhum único som. Nem um do avião, nem um nada. Então, o que é difícil realmente é fazer a junção da letra com o som que a minha boca tem que mexer. Porque a nossa articulação, ela exige língua, lábio, bochecha, coordenação respiratória. Eu preciso respirar na hora certa, preciso fazer o nasal. É muita coisa. É que eu, fonoaudióloga, e os próprios fonoaudiólogos que estão assistindo sabem como é difícil falar. É uma das funções mais importantes que o nosso cérebro desempenha e ele usa quase que todas as áreas cerebrais, de alguma forma, estão envolvidas com a linguagem. Então, por isso que a medicina estuda tanto a linguagem e nunca consegue chegar num padrão. Porque não é padrão, exige muitas coisas, né? Psicológico, orgânico, psicológico, motor oral, estrutural. Então, é muita coisa que envolve. Então, eu estou citando para vocês algumas pistas, mas também, por exemplo, a gente vê que a criança tem mais dificuldade com vogais. Então, por exemplo, ela consegue dizer pé, mas não consegue dizer pá. Ela sabe fazer o P, mas só quando vem com uma vogal específica. Sim. Essas coisas são mais algumas dicas e elas fazem muitas distorções. Então, às vezes elas querem falar muda, vaca, elas fazem mã, não é definido um mu, né? Então, são muito, muito realmente detalhes. Às vezes, ninguém vai notar isso, só quem tem o olhar realmente treinado para essas nuances da linguagem. Então, por exemplo, as crianças também vão ter dificuldade de imitar, vamos fazer um peixe embaixo d'água. Ele não consegue fazer isso. Ele não consegue fazer língua para um lado, vamos fazer a língua dançar. Ele não consegue fazer isso.
Aí ele vai ter uma apraxia oral associada à apraxia verbal. Aí é mais difícil, é mais uma questão, porque ele não consegue saber onde é que está a língua dele. Uhum. E essas questões são de propriocepção que precisa, para fala, a gente tem que estar tendo toda uma noção oral, né? Uma outra coisa, assim, que a gente observa é que são muitos detalhes. Parece que a apraxia, ela é difícil de diagnosticar porque ela passa despercebido, mas ela tem um padrão muito específico da apraxia, que quem tem experiência nessa área de apraxia de fala, a gente vê muito fácil. Quando a criança é verbal. Se a criança é não verbal, o que a gente vai fazer? Exato, é complicado. Aí a avaliação vai... Por isso que a gente tem, assim, que até os 3 anos, o diagnóstico pode ser fechado aos 3, a partir de 3, tá? Porque antes disso é mais difícil de tu saber, porque ela tem um repertório diferente, um repertório menor de vocabulário. Mas o que a gente vem vendo, inclusive a Associação Brasileira de Apraxia, é a partir dos 2, a gente já consegue achar que essa criança tem. Se eu acho que ela tem, eu já começo a tratar. Eu não preciso esperar os 3 anos, eu não preciso esperar o diagnóstico, porque é muito visível a criança que tem dificuldade É a mesma coisa para do pé, que praxia. as pessoas não entendem. Se você já percebe com 6 meses que o seu filho tem determinado comportamento restrito repetitivo diferente de qualquer criança de 6 meses, ele fica rodando as mãos exatamente igualzinho, sem parar, quando está ansioso alguma coisa, é só você começar a estimular, não é precisar dar Exato. Spiridona e Ritalina, né? Exatamente, Começar a perfeito. estimular. Então, a Isso. praxis de fala é a mesma coisa. Notou que já tem o menor sinal, se pega uma profissional experiente, é começar a estimular a fala. Porque outra coisa importante é a gente também falar do tratamento, né? Então, assim, uma vez o teu filho diagnosticado com a apraxia da fala, então fui lá, passei com você, excelente fono, tal, você falou, Anitta, é isso mesmo, é apraxia da fala. Great. Em 6 meses, tem como ele já tá excelente? Sim ou não? Só me responde isso. Depende do grau, depende. Se é uma criança com um grau leve, só de eu fazer algumas movimentações, melhorar a percepção, ela tá com várias palavras funcionais. E aí ela vai ter uma socialização melhor. Então, às vezes, a criança começou com a fono, parecia um autismo com apraxia, ou, né, eu acho que tem um autismo junto. Beleza. A gente começa a estimular, a criança começa a ter pragmática, ela começa a ter vontade. E aí a gente começa a questionar, então talvez não tenha autismo associado. Porque eu não trabalhei a intenção comunicativa, eu trabalhei a articulação, por exemplo. E ela já começou a ver. Explica para o pessoal o que é pragmática, por favor, porque também é uma palavra que as pessoas não conhecem, né? Pragmática. Sim, eu falei ali em cima meio rapidinho, mas a pragmática é o uso da comunicação. É a minha intenção de se comunicar. Então, não importa se eu não falo, mas eu tenho uma comunicação. Eu quero ter uma socialização com alguém. Então, às vezes, a criança com apraxia, ela realmente, antes de ter o diagnóstico, quando ela é menor, ali dos 3 anos, ela às vezes pode parecer uma criança com autismo, mas ela não é, ela não tem capacidade motora oral para se comunicar, e ela vê que ela tenta se comunicar e as outras crianças não entendem, ela começa a se fechar. Quando a gente dá mais força motora, mais organização de planejamento para essa criança, e ela começa a conseguir, ela passa a ter mais pragmática, mas realmente um uso social da linguagem. E aí que a gente começa a ver, então é a apraxia, a base, e o autismo era uma suspeita que não foi confirmada. Como a gente sabe que a primeira coisa que as pessoas acham é autismo, o próprio fonoaudiólogo não faz essa avaliação motor oral em crianças que têm pouca intenção de se comunicar. E aí a gente erra feio ali. E o médico sempre pergunta para nós, o que tu achou? A gente fala, a avaliação semântica, isso e aquilo, a gente faz toda aquela avaliação que eu falei inicialmente, né, de todas as áreas da linguagem, e a gente não fez nada motor oral. Não tem na avaliação de fonoaudiologia? Eu achei que tivesse. Tem, mas quando a criança tem um atraso de linguagem,
Aham. Raras vezes a fonoaudiologia realmente vai lá tentar fazer alguma coisa motora, porque pensa que é linguagem, que é mais questão pragmática. E Uhum. aí não testa nada motor. Mas dentro da nossa avaliação sempre tá. Mas às É. vezes o próprio fonoaudiólogo, não precisa porque ela não vai me responder. Mas ela não vai me Uhum. responder porque tu tá dizendo que ela não tem pragmática. Mas será que ela É. não que ela tem e a gente que não tá conseguindo, ela não tá conseguindo se comunicar ou mais fechada? E isso é algo muito delicado porque nos Estados Unidos eles falam muito sobre diagnóstico diferencial autismo e apraxia e autismo Uhum. com apraxia e Uhum. apraxia pura. Existem todas essas possibilidades. Aham. Mas como essa questão de parte motora da fala, ela precisa ter esse olhar onde Uhum. tem vários detalhes que podem nos dizer alguma coisa. Por exemplo, aquela criança que troca várias letras. Só Uhum. que ela troca... Nossa, a fala dela é ininteligível, eu não entendo nada. E Uhum. ela fala, 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 fala. Aí a gente vê que não tem um padrão de troca de letras. Por exemplo, assim, a criança sempre troca o C pelo T. Uhum. Essa criança, ela não faz trocas sistemáticas. Ela faz uma Uhum. troca que ela Aleatória. é Uhum. geral. Ela não tem um sistema fonológico. Praticamente, ela não tem... Consciência A gente fonológica, né? Então, isso é bem óbvio. É bem óbvio quando a gente avalia muitas crianças e vê a diferença de uma criança com apraxia. A criança que tenta fazer o movimento e não consegue. Então, a gente diz para ela, olha a bola, vamos chamar a bola. E ela faz, Uhum. Uhum. opa, essa criança não é uma criança que tem um desenvolvimento típico. E ela tá Uhum. tentando, e ela não tá Uhum. conseguindo. Então, a prosódia dela, quando ela vai te contando alguma coisa, que ela fala da maneira que ela consegue, tu nota que a prosódia dela é uma prosódia diferente, que é o ritmo da fala. Legal. Prosódia é o ritmo da fala, né? Deixa eu só falar uma Uhum. coisinha aqui. A Eliane não, a Eliana Nogueira colocou assim, ressonância consegue ver? Então, foi o que a gente falou lá em cima. Se tiver algum problema, alguma lesão, né, na área de broca ou adjacências ali, aí é possível que se dê para ver e essa lesão seja causadora da apraxia. Mas o maior Uhum. problema, me corrija se estiver errada, tá, Cintia? Mas o maior problema hoje em dia, gente, é justamente saber, por exemplo, quando eu atendo famílias, quando eu dou consultoria, tudo, eu peço para as fonoaudiólogas, às vezes eu tenho que mandar e-mail, tudo pedindo o que teria que avaliar. Por isso eu até achei que já tinha. Porque eu sempre peço para os neurologistas, psiquiatras, eu gosto de pedir exames de imagem, eu acho necessário. A gente fala assim, gente, é autismo, não vamos expor essa criança a uma radiação desnecessária. Se Uhum. essa criança fosse passar por radiação durante 15 anos, eu ia dizer, não, realmente não tem necessidade. Mas é um exame, não vai matar. Então, Uhum. esses exames servem para quê? Às vezes, essa criança ela tem um tumor até no lugar. E a gente está Aham. tratando, fazendo sessões de fonoaudiologia ali constantes e a criança não só. E ela está com um tumor, que ela poderia operar, às vezes é operável, às vezes não é operável, às vezes tem que fazer quimioterapia, às vezes ela tem lesão, às vezes. Então, assim, é saber realmente se há um problema no cérebro, um problema ali que você vê palpável, para que se veja como então será o tratamento dessa criança. Então, eu gosto de pedir para os médicos e sempre aconselho as famílias, no nosso curso da Neuroconecta, a gente fala disso, do porquê de Uhum. se fazer exames complementares. Muitas vezes, exames complementares são para até afastar outras coisas, para que o fonoaudiólogo, no caso da Isso. cirurgia, consiga realmente fazer um trabalho assim, olha, a gente não identificou nada físico, está aqui uma praxia de fala leve, moderada ou severa, independente. Então, como que eu, como profissional, eu, Cíntia, vou levar com esse aluno aqui, né, com esse cliente? Uhum. Agora, ele tem um problema sério, uma lesão considerável. Como que eu vou levar isso, correto, Cíntia? Então, Isso. vai depender, né? Uhum. Outra coisa que Sim. eu queria falar contigo é, ah, quais são os tratamentos ou dicas que você pode dar para as mães que têm uma desconfiança ou que realmente tenha certeza que é a apraxia da fala? Você tem alguma dica para dar? Quais brincadeiras a gente pode... Porque tem um colega nosso que fez no Eduque 360, tá Uhum. até lá no...
como é que chama? Na bio deles, ele colocou lá o link. Então dá para você entrar no Play Store e baixar um app de apraxia da fala que ele fez especialmente para pai de Cotia, para poder Uhum, ajudar crianças com várias deficiências, né? Não com uhum, autismo, com síndrome de Down e outras deficiências intelectuais associadas. Então tem um app. Se você pode dar uma dica para essas pessoas. E outra coisa que eu queria que você falasse é se existe e quanto existe, porque eu já ouvi colegas meus dizendo assim, gente, eu duvido muito que exista apraxia da fala. Para mim, tudo é autismo. Né? uhum, E quando eu ouvi isso, foi bem no começo, quando eu comecei a estudar sobre a apraxia da fala, e eu pensei, cara, faz sentido, vamos ver. E eu, conforme eu fui estudando, eu acho que não faz sentido. Eu acho que tem os dois separados, mas eu acho que é muito mais difícil se achar uma pessoa só com a apraxia da fala e pronto, uhum, acabou. Acho que é mais difícil achar. Então, uhum. existe uma porcentagem de diagnósticos? Existe assim, uma cada 10 mil crianças, uma cada 100 mil, 1% da população? Existe isso? Então, dois Uhum. pontos. Sim. Dicas para as mães e também se existe, que eu acho que existe, o diagnóstico por diapraxia sem autismo. Uhum. Sim, a apraxia nos Estados Unidos, eles têm uma média, umas pesquisas que falam que 65% dos autistas têm apraxia. Porém, 65%. 65%. É Ah, altíssimo. é muito alto. A mesma Uhum. coisa na síndrome de Down, porque na síndrome de Down já tem uma questão motora oral Uhum. que vem com a síndrome, né? Então é mais difícil ainda de diagnosticar Uhum. na síndrome de Down. Porém, a gente vê que a síndrome de Down tem mais intenção comunicativa. Uhum. Então, ao mesmo tempo que é difícil de diagnosticar na síndrome de Down, ainda assim é mais fácil do que no autismo. O que Uhum. eu vi em várias crianças autistas que eu trabalho, que muitas vezes eu trabalho em intenção comunicativa, no momento que eu consigo um pouco mais de intenção, eu já consigo ver se tem ou não apraxia. Porque daí ele vai tentar, e aí ele não vai conseguir. Já, Uhum. opa, ele tentou e não deu. Aí Uhum. que eu começo a fazer mais trabalho realmente motor. Porém, Uhum. depois que eu fiz o meu último prompt, que foi esse ano passado, que eu fiz, não é o último prompt, mas sim reciclagens que eu tô sempre fazendo, eu Aham. pensei, sabe o que mais? Já que a gente tem tanta dúvida, eu vou fazer prompt em todo mundo, que me Aham. permite fazer. Eu vou trabalhar multissensorial, porque eu tenho mais medo de eu não pegar esse atraso motor a tempo Uhum. do que eu deixar passar e acho que não tem, porque é muito inconsistente. Não existe, nem nos Estados Unidos, uma avaliação específica para apraxia em autismo. O autismo, Uhum. o difícil é a falta de intenção Uhum. comunicativa. Essa Uhum. é o que dificulta mais para nós. Só que crianças muito pequenas, elas acabam tendo falta de intenção comunicativa porque não tem o motor funcionando adequadamente. Então, aí Aham. começam os problemas diagnósticos. Precisa de muito mais estudo sobre isso, né? O que a gente vê que os Estados Unidos está muito à frente, eles estão há muitos anos fazendo, 2007 eles começaram, eu comecei a estudar apraxia de fala em 2009, quando Uhum. eu estava na faculdade, e quando eu vim para cá ninguém sabia o que era, e eu Uhum. comecei a me desesperar, pensei que, meu Deus, a gente precisa ver isso, Uhum. e eu comecei a ir mais atrás de tratamento para isso. Então, assim, na questão realmente de trabalhar com pessoas com apraxia, é sempre a parte motora oral. Eu vi que acho que a mãe de alguma criança pediu agora uma questão, meu filho teve intubação, será que ele pode ter uma Isso, eu queria que você dificuldade falasse sobre isso. motora? Só Uhum. que não é motor puro, não é uma criança com flacidez muscular. É uma criança que não consegue coordenar a musculatura porque o cérebro Cérebro não deixa. falha em mandar a informação para a boca. Então é como se tivesse um fio cortado e a Uhum. informação, tu ligou para alguém, eu liguei, eu falei, mas a pessoa que está ouvindo não ouviu, mas eu falei. É Uhum. isso que acontece, é praticamente isso. O meu cérebro sabe, minha boca não conseguiu se conectar a tempo. Porque Uhum. olha quanta coisa eu tô falando. E meus movimentos de língua estão sendo muito finos, muito rápidos, sincronia. E não existe essa sincronia na criança
com apraxia de fala na infância. E depois que a gente avalia mesmo, a gente vê, não é tão difícil de ver isso, mas algumas crianças com autismo são mais difíceis da gente avaliar porque não tem tanta intenção de se comunicar. E aí, às vezes, tu vai dizer, nossa, mas ele é silencioso. Mas ele é silencioso porque a base dele é autismo, por exemplo, né? Então, é normal que a criança com autismo não tenha muitas vocalizações quando bebê, só que também entra na apraxia. A apraxia é como uma comorbidade, né? Teve uma mãe que colocou aqui, ó, a pediatra da minha filha falou para eu colocar a minha filha de frente para o espelho e colocar ela para falar de frente. Por que será? Essas coisas que eu fico pensando assim, qual foi a avaliação que ela fez para pedir isso? A tua filha tem dificuldade de imitação? Será? Ou ela tem vontade de se comunicar? Ela tem dificuldade para... Ela tenta falar e não consegue? Ela quer pegar alguma coisa e te pede ajuda? Isso, tem vários detalhes. Para ela ter te dito isso, ela tinha que ter pensado numa avaliação. Então, ela não consegue imitar, fica no espelho. Tá. Mas não é uma orientação que a gente dá para uma mãe que tem um filho que não está conseguindo falar. Orientação padrão ouro. Porque acontece assim, por exemplo, voltando lá na época do Nicolas, por exemplo, por mais que eu sempre estudei tudo, muito da época do Nicolas não existia a informação, porque não era estudado tanto que é estudado hoje, tanto o autismo quanto a questão de fala, a questão da psicologia, análise aplicada do comportamento, estava sendo estudada nos Estados Unidos já há 10 anos, aqui no Brasil ainda não se falava disso, a gente ainda estava muito na psicanálise. Então, tudo era tratado à base da psicanálise, a análise aplicada do comportamento não era falado. Eu não conheci um profissional aqui, nem na internet tinha. Todas essas questões, elas estão vindo agora, né? Então, é importante, por exemplo, quantas pessoas não falaram assim para mim, nossa, eu queria muito que meu filho falasse, né? E eu falava, olha, eu não sei exatamente, porque como eu sempre estudei muito, eu entendi que existia uma questão genética aí no autismo, que dava quadros diferentes, né, para as pessoas, tanto que eu via o Nicolas e todo mundo falava, imagina, ele não é autista não, você que está com depressão, menino lindo, imagina, menino lindo, desse não é autista, não é autista. E eu via todas as questões do Nicolas, então eu fui entendendo desde lá de trás que era uma questão genética e multifatorial e poligênica e totalmente, assim, muito variada, né? Para mim, eu já tinha aquela coisa de que não existe um autista igual ao outro. E hoje eu tenho certeza que não, porque o meio interfere bastante, né? Bom, dito isso, eu falava para as mães o seguinte, eu falava, olha, treina bastante, fala com ele, é o que eu tenho feito com meu filho. Então, era o conselho que eu dava. Eu falava, olha, eu não conheço nenhum estudo sobre isso e eu não sei por que uns falam, outros não falam, mas o meu filho não falava, eu insisti, ele começou a falar um pouquinho, de repente teve uma regressão, parou com tudo, e aí eu continuei insistindo na fala, eu não parei nem um dia, e hoje ele fala. Então, assim, conversa com ele. Era o que eu dizia, mas eu só era uma mãe desesperada que tinha tido essa experiência em casa. Hoje, o que eu falo para as mães? Olha, procura um bom fonoaudiólogo, né? Hoje eu entendo um pouquinho das questões de apraxia, que é um dos maiores, né? Assim, acho que é um dos maiores terrores dentro do autismo, porque uma das maiores ansiedades das mães, dos maiores anseios eu queria muito ouvir meu filho falar. Muitas falam isso, o meu sonho é conversar com o meu filho, né? Outras falam, eu tento falar com o meu filho, mas ele se nega, eu vou ensinar, ele fica bravo. Então, na minha cabeça, quando ela diz isso, eu fico imaginando, assim, vamos lá, Cíntia, fala, mesa, vai lá, fala, Cíntia, fala, é o que passa na minha cabeça. A mãe tentando forçar o filho a falar, porque ela tá tão ansiosa. Eu, com o Nicolas, eu fui falando com o Alexander para que o Nicolas visse. Eu fui falando com o Nicolas indiretamente. Eu fui deixando ele livre para que ele falasse uma coisa ou outra, e aí eu parabenizasse, falava, e já ia dando aquela atenção para aquilo. Eu recompensava o Nicolas para que ele tivesse a intenção de continuar se comunicando. Está aí hoje, falando. Agora, o que é exatamente, tanto que eu não posso vender um livro com a receita mágica ou um curso dizendo assim, você vai falar porque o meu filho também aprendeu. Eu queria fazer, a gente já está quase terminando, eu queria fazer duas coisas com você. Queria fazer duas coisas com você. Uma, eu queria brincar de um exercício.
E outra, eu queria te pedir para falar para as pessoas da forma mais rápida possível. Uhum. Se eu tenho um filho com autismo e esse filho tem muito problema da fala, eu nem sei se você é contra ou a favor, dependendo da sua resposta, a gente vai ter que fazer uma outra live para a gente poder entrar num embate aqui Tá, respeitoso, né? tá. Se eu começar a comprar Speak Smooth para ele, sabe aquelas vitaminas de internet para Sei, fala? sei. Aham. O que que você acha disso? De eu começar a dar vitamina para ele começar a falar? Tá. Mal não faz. Eu conheço essas pesquisas, eu amo essas pesquisas, essa vitamina. Algumas crianças não acontece nada, algumas crianças parece que ajuda na memória Então pronto. fonológica. Então pronto, você já Porém, falou. varia muito, Varia. varia muito, Pelo varia seguinte, muito. eu queria saber isso daí de você, porque vai acabar daqui a pouco, pelo seguinte, porque as pessoas elas acabam comprando, acreditando que vai funcionar para todos. Uhum. Então, assim, o mal não faz, eu sempre falo assim, ó, o que está fazendo de mal é que está perdendo tempo. Esse que é o mal que faz. Isso. Não é que está Uhum. perdendo tempo, porque às vezes o seu filho, ele tem uma lesão seríssima na área de brocar, nunca foi feito um exame e você está atacando vitamina nele, né? E a lesão é Uhum. séria. Inclusive, ele nasceu sem aquele pedaço do cérebro. Ele vai Uhum. falar algum Uhum. dia, se ele ficar tomando essa vitamina? Então, Ah, é isso que é é que complicado. varia É, muito. O que a gente vê nessa questão dessa vitamina é que as pesquisas que foram feitas são com pessoas dentro de um tipo de pessoas, digamos assim, né? Uma pessoa sem lesão cerebral, uma pessoa que realmente isso. precisa de um auxílio. E dentro dessa pesquisa apareceu que não teve mal em outras áreas. Porém, É, era dentro de uma população específica. Não é. é em toda a população. Mas quando eu digo população, é na questão de pesquisa que a gente chama de população, que é um grupo de pessoas que são parecidas para a pesquisa. Para a pesquisa, ela botou É, algumas, tu sabe fenótipos melhor do que eu parecidos. disso, né? É, Os são fenótipos. requisitos disso. Então, é, por isso, eu sempre digo para as famílias assim: qual é o prognóstico do meu filho com apraxia? O prognóstico é: vamos fazer terapia fonoaudiológica, nós vamos trabalhar essa articulação. Os pais precisam estar junto e acreditando no que o profissional está falando, porque a repetição ela é incessante, mas não é sentar na frente da criança e ficar repete para mim, repete para mim. Tem que ser Isso, é. funcional. Então eu tô brincando com a criança, ela tem que me pedir 10 vezes a bolinha. Ela não Uhum, vai ter que falar bola, bola, bola. Eu falo, ai, agora, meu Deus, cadê a bola? Daí ela tem que achar a bola, ela tem que dizer bola. Dentro da brincadeira, ela tem que dizer bola várias vezes, mas porque ela está querendo. A uhum, criança com autismo, para eu trabalhar a fala com ela, a minha uhum, dica para os pais é intenção comunicativa. Eu uhum, nunca vou fazer um autista falar se ele não quer. Isso assim, ó, uhum, isso é uma questão realmente que eu fui lá no Carlos Gadia nos Estados Unidos e foi lá que eu vi isso, faz uns 10 anos, 12 anos, e isso nunca saiu da minha cabeça, que a maneira que eu trabalho com autismo é sempre na maneira pragmática. Eu quero que uhum, ele queira, porque não adianta uhum. eu obrigar. Não adianta, ele não Não vai vai conseguir. fazer. É. Eu ainda vou gerar uma desorganização, porque ele vai querer me matar, literalmente, né? Então, assim, Uhum, eu preciso que ele queira. Então, eu gero situações que ele tenha que se comunicar e que ele tente. E é assim que uhum, eu tento descobrir a apraxia. Eu tô sempre fazendo com que ele tente se comunicar e no momento que ele tenta, eu já começo a tentar ver o que está acontecendo, se ele tem tateio articulatório, se ele tá... Eu peço para abrir a boca, ele fecha. Essas questões, então, é que para avaliar isso, a gente tem que conhecer um todo. uhum, E na criança com autismo, eu diria assim, realmente, trabalha pragmática, que uhum. quando ele quer falar, vai sair. E se ele Eu não te, conseguir, a apraxia pode ser uma opção de Eu te diagnóstico. perguntei isso pelo seguinte, porque assim, já existem meta-análises e outras meta-análises e outras mostrando que essas vitaminas, elas realmente elas não exercem nenhuma função direta Uhum, para que realmente a pessoa comece a falar ou queira falar ou qualquer outra coisa, porque tem que existir realmente um equilíbrio, uma homeostase, a gente tem que estar com o nosso corpo equilibrado, eu tenho que ter o tanto de vitaminas corretas, eu não tenho que ter excesso de vitamina B12, nem excesso de vitamina D, nem excesso de sim. zinco, nem excesso de Uhum, ferro. Eu tenho que estar com o meu organismo equilibrado, né? Então, uhum, dar vitamina B12 a mais não vai fazer uma criança falar se ela não tiver que falar e se ela não for acompanhada por uma boa fonoaudióloga
ou por exercícios que a própria mãe consiga fazer, mas que exista a intenção comunicativa, que Isso. exista a parte lúdica, que faça com que a criança se sinta à vontade para que ela desenvolva a fala. Então, Isso. esses estudos aí porque quando a gente lê um estudo científico, a gente tem que saber ler um estudo científico, né? E aí, depois que você pega, ele tá ali favorável. Nossa, feijoada por autismo. Você fala, gente, Exato. e você começa a ler, você fala, feijoada é uma delícia, no Brasil tem, vou começar a dar para o meu filho. E aí, quando você vai ver, foi uma empresa de carne de porco junto com a empresa de feijão que se juntaram para escrever aquele negócio e as pessoas acabam acreditando. Então, Isso. tomar muito cuidado para não sair comprando por aí vitamininhas. Ou, muitas delas elas são sintéticas, né? Lógico. Muitas delas não tem, está prometido ali dentro. Muitas delas não tem. Então, são coisas que a gente pede para as mães não caírem. Eu queria só para a gente fazer um exercício de brincadeira aqui. Então, eu tenho um filho, que é de verdade, que é o Nicolas. Tá. E aí, o Nicolas, como eu falei, ele não tinha, desde pequenininho, ele não tinha intenção em se comunicar. Isso sempre ficou muito claro. Ele não chorava, nem para tomar injeção, nem para nada. Ele não queria sair do berço. Ele não acordava para mamar, eu que tinha que acordar para mamar, porque ele nasceu muito grande. Então, ele não tinha uma intenção comunicativa. Aí, no comecinho, ele estava no meu colo, ele queria água, ele fazia assim com o corpo, para eu ir na direção do filtro, né? Aí eu falava, no começo aquela coisa, estava desconfiada, mas por mais que eu estivesse desconfiada, autismo não é o que é hoje, a gente não tinha essa gama de informação. Sim. Eu falava, o que você quer? Água! Olha lá, papai, o que ele quer? Aí o Alex, água! E aí ele ficava parado, ele desistia de tomar água e ficava quieto. Daqui a pouco ele fazia assim com o corpo. Aí eu falava, água! Aí, com muito sacrifício, ele começou a falar, água! Água! Aí eu falava, então vamos tomar água. Ai, que delícia, eu gosto tanto quando ele fala água. Aí foi. Aí mamãe e papai era muito difícil porque ele não tinha intenção de se comunicar. Vovó, aí ele falava vovó. Aí a gente falava bye bye, tio, babababá, tio, babababá, tio. Ele tinha repetição em que idade que foi isso? Isso foi com 1 ano e meio já. Então, assim, foi uma coisinha mais... Aí, até os 3 anos e 8 meses, foi nessa de muito sacrifício ele conseguir falar uma coisa ou outra, tanto em português quanto em inglês. Mas ele querer falar, ele vir e falar, mãe, me dá essa bolacha. Não, ele preferia ir lá pegar o armário e pegar a bolacha, ou pegar a minha mão e me puxar, porque a bolacha estava no alto. Então, ele não falava. Com 3 anos e 8 meses, ele teve um problema sério de saúde, quase morreu, parou de falar completamente, parou com tudo. A única coisa que ele não perdeu foi a ida ao banheiro. O restante ele perdeu tudo. Tudo, um pouquinho do social. Ele parou de falar com todo mundo, ele só ficava comigo, ele me agarrava, veio com koala, ele não queria comunicação nenhuma com ninguém. Teve que tirar da escolinha. E aí voltei, aí comecei mais intensamente fazer eu mesma fazer um monte de terapias com ele em casa. Bom, resultado final, ele voltou a falar com ecolalias, e aí a gente foi aproveitando a ecolalia dele para tirar a fala, e aí hoje em dia, né, com quase 12 anos que ele começou a apresentar a vontade de uma coisa ou outra, e hoje ele é palestrante, mas ele sempre precisa dar umas estimuladas, né? Sim, que a prosódia dele é diferente, o ritmo da fala. Isso, ele mesmo fala que ele não gosta do jeito que ele fala, que ele fala até voz infantilizada. Ele tem uma prosódia ainda prejudicada por uma pessoa de 21 anos, né? A pragmática dele tá muito, nossa, não dá nem para dizer o quanto melhorou, né? Nossa, eu conversei com ele aquele dia, eu achei que ele estava muito bem na pragmática, assim. A gente vê que a gente tem que puxar um pouquinho, mas nada que seja impossível dele ter uma convivência tranquila, né? Assim, uma socialização, a gente tem que dar uma puxadinha nele, mas isso faz parte Você arriscaria um diagnóstico para ele tem só dentro da fonoaudiologia? O autismo a gente sabe que ele tem, beleza. Só dentro da fonoaudiologia é possível com essas características falar assim, olha, talvez ele tenha isso, talvez ele tenha aquilo? Porque eu precisaria ver como é que ele falava quando ele estava tentando. Porque o que me traz mais certeza quando as vogais são muito... Elas não são muito diferenciadas. Mas sai o som, mas a boca não acompanha a articulação que é esperado para esse som. Então, eles vão se adaptando. E aí começa a ficar pá, ré, ri, ró, tudo fica tipo
igual. E aí que a gente não consegue saber o que a criança está falando. Então, eu precisaria analisar uns vídeos dele pequeno, para analisar como é que ele está hoje. Porque se ele tinha uma apraxia leve, hoje ele é uma pessoa que tem uma apraxia, continua apráxico, de base, mas que se tornou funcional. Então, assim, eu preciso ver como é que ele era no início, porque agora ele já teve muitas intervenções para eu poder te afirmar alguma coisa. Mas uma coisa que é importante, que eu não queria deixar de... Eu penso às vezes de uma apraxia leve, mas ao mesmo tempo cai por terra sobre a intenção de comunicativo, que ele não tinha intenção, né? E ele tinha um problema muito grande, uma hipotonia de face muito grande, tanto que a gente conseguiu tratar ele com uma fono, que não tinha nada a ver com autismo, justamente a força, o morder, o não falar assim, o não ficar com a boca aberta, coisas do tipo, né? E até impostar um pouco mais a voz. Mas tu sabe que isso é bem... Eu vou te dizer uma coisa assim, dentro da apraxia tem algumas coisas que podem vir junto, que é apraxias, que são as motoras orais, e também mastigação, alimentação, fica com o alimento parado, a intenção comunicativa, ele de base não tinha, mas será que era porque ele não conseguia fazer os movimentos que ele podia tentar? Ele podia estar tentando, e tu nem ter visto que ele estava tentando. E é isso que traz os grandes problemas de diagnóstico de apraxia com autismo, porque não sabe quem é que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Galinha, Esse que é o grande problema. Mas eu arriscaria dar uma avaliada, se tu tem vídeos dele, eu queria dar uma olhada nisso, porque a alteração de prosódia, a alteração de pragmática, ela vem depois de muito tempo de apraxia, a pessoa fica com uma alteração pragmática de socialização. Claro que no autismo a gente tem que lembrar que tem aquele guarda-chuva, né? Movimentos repetitivos, que isso a gente não vê na apraxia, né? Uma diferença. Na apraxia típica, pura, a gente não vê uma criança com repetição de atividades, aquele toque, né? Aquela coisa de realmente estereotipado. Então, a gente tem que avaliar as características que ele tinha de autismo e as motoras que ele tinha. Que talvez uma entrelaçou com a outra. Vai cair, infelizmente. Eu preciso falar que a apraxia não tem CID. E que por isso as escolas é muito difícil. Bom, eu tenho muita coisa para falar, mas a gente conversa outra hora. Marca outra com o Alexander, escolhe um assunto e a gente vai ajudando as pessoas aqui como a gente puder. Tá bom? Com certeza. Foi um prazer novamente. Muito 10 bom. segundos para terminar. Então, Obrigada, Cíntia. Tchau. Fica com Deus. Um beijo, Marca outra com o Alexa, é um prazer. Tchau, tchau. Obrigada pelo convite. Prazer.